Vamos começar. Hoje de manhã, logo cedo, 8h40 da manhã, lá vem a Miriam Leitão. Hoje não, né? Ontem. Eu tô gravando ainda, sei lá, acho que é hoje pra vocês. Ainda seria dia 27. Mas o vídeo vai no ar dia 28, né? A Miriam Leitão nos solta essa linda nota. Reonerar combustível fóssil é correto do ponto de vista econômico e ambiental. Retorno de tributos encerra a redução artificial realizada no governo Bolsonaro. O que a gente comentou no vídeo de ontem explicou que não foi o governo Bolsonaro, foram medidas que diversos países do mundo tomaram diante do aumento do preço do petróleo, que foi, um desdobramento da confusão que se iniciou no leste europeu lá em fevereiro. A questão Rússia e Ucrânia. Beleza. Aí você vai dar uma lida no que a Miriam Leitão escreveu. Tem 2 parágrafos que eu acho que é o ponto principal de toda a nota. Eu vou até começar lá na metade que ela fala assim, ó. Uma questão assim forçada não é sustentável. Os combustíveis fósseis têm que pagar impostos? Isentá-los não faz sentido nem do ponto de vista econômico, tributário, nem do ponto de vista ambiental. Imagine você pagar impostos em outros produtos mais importantes e menos poluentes e não cobrar de combustível. Olha o argumento, olha que o que polui, nós temos que cobrar mais. É o imposto da poluição, um imposto que vem sendo aí proposto pelo menos desde 1972, na reunião da ONU, a primeira sobre o meio ambiente, a Estocolmo 72, que é um desdobramento do relatório dos limites do crescimento do Clube de Roma. A gente já fez dossiê sobre isso. Mas vamos lá. Essa volta dos impostos acontece exatamente no momento em que o preço internacional está em queda. Ah, entendi. Por isso será mais fácil. Ah, então é exatamente por isso que lá atrás foi reduzido, que o preço estava muito alto. E imposto é um negócio que é proporcional. Se o preço está lá em cima e você faz um corte de imposto, você continua arrecadando a mesma coisa. Mas não adianta tentar explicar isso para a Miriam Leitão. Ontem, a Petrobras reduziu o preço do diesel e a Haddad anunciou reoneração do combustível. Então, para o consumidor, não tem que ter aumento, pois a queda do preço do combustível compensa o retorno da incidência de impostos. De qualquer maneira, do ponto de vista ambiental, tributário e econômico, é isso que tem que fazer. Quem consome quer pagar mais barato, claro, mas do ponto de vista de toda a sociedade, isso é errado, né? Enfim. Aí, eu não sou uma pessoa que tem uma memória ruim, né? Acho que já deu para notar que minha memória é pelo menos, mais ou menos. Assim como um evento recente que aconteceu no Brasil, as pessoas, elas não conseguem pegar o tema e ampliar um pouco. Por exemplo, ninguém destaca a questão do meio ambiente. Ninguém destaca como esse argumento ambiental ele vem sendo utilizado cada vez mais pelo consórcio para justificar tudo o que o Lula está fazendo. Nas redes sociais, todo mundo só comenta, sabe? Ah, ele o que tá fazendo? Olha a passada de pano. Ah, a Globo é a mídia extraoficial do governo. Tá, beleza, é importante falar isso. Mas por que não dar um próximo passo? Isso daqui, inclusive, está acontecendo de forma bem similar à questão das geladeiras. Lembra que todo mundo falou, a geladeira vai ficar cara, o pobre não vai comprar geladeira. Mas ninguém explicou qual foi o argumento utilizado pelo governo, que é a questão da eficiência energética, que é economizar, que na verdade ia emitir menos emissões de carbono. E aí, quando essa questão da geladeira aconteceu, eu fui no pânico. E eu não vou dar play para falar da geladeira. Quero mostrar 2 recortes, eu botei seguidos, um do lado do outro, do que eu falei no Pânico, dia 20 de dezembro, né? Uma semana atrás. Vamos me ouvir juntos. Então você fica se questionando, poxa, será que neste momento o principal ponto que a gente tem que estar se debruçando, debatendo, se preocupando é com a eficiência energética da geladeira? E essa situação, ela é um pouco maior, mais ampla, mais complexa, porque este argumento ambiental, esse argumento verde, olha o mundo, o planeta, Mãe Gaia, é uma coisa que vem sendo utilizada desde antes do Lula tomar posse e acho que as pessoas não estão percebendo. Aí você já tem ali o mês de janeiro, o mês mal começou, a gente teve aquela reunião de Davos, Fórum Econômico Mundial, antes mesmo de irem para lá, Marina Silva e o Haddad já estavam falando, não, nosso governo é da transição energética. Marina Silva já estava falando de mercado de carbono, que deu uma travadinha. Opa, exato. Aí passa um pouco mais de 40 dias, a gente está ali no mês de fevereiro, e aí mais uma vez esse argumento é utilizado.
Planeta Terra, Mãe Gaia, que é no caso do aumento dos combustíveis. Tinha lá a história da MP de Bolsonaro, vai prorrogar, não vai prorrogar, vai fazer, não vai fazer. O governo optou que não vai ter, a gente vai aumentar os preços. E aí, inclusive, grande parte do consórcio falou, não, a medida muito assertiva, é uma medida certa, porque a gente não pode mais ficar com essa história de combustível fóssil, isso faz mal para o meio ambiente, a gente realmente tem que taxar mais. E aí, o etanol não sofreu, podemos falar, né, a mesma taxação. O etanol foi tratado de uma forma diferenciada. E até tem alguns outros aspectos políticos, partidários, de relações, sei lá, até empresariais envolvidas nessa situação. Nesse pequeno recorte, eu estou falando, né, do governo Dilma, como vem utilizando esse argumento verde, falo que o governo, assim, mal começou, já estava falando de transição energética, mercado de carbono, e eu falo, olha, ali em fevereiro, esse argumento ambiental ele já foi utilizado para aumentar o preço de combustíveis, dos combustíveis. E quem foi uma das pessoas que soltou a nota? Quem? Ó, essa daqui não é, gente, não é a nota de ontem, não. É a nota de fevereiro. Olha a data ali, ó. Cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Você troca social por econômico, fiscal por tributário, ambiental por ambiental, é exatamente a mesma nota. A mesma nota. Mira Leitão soltou a mesma nota 2 vezes seguida. 2 vezes seguida. Eu tenho que botar aqui, ó. Uma em cima da outra, pra você não ficar com dúvidas. A de ontem e a de fevereiro. Reonerar combustível fóssil é correto do ponto de vista econômico e ambiental. Cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Precisa explicar mais? Você está entendendo como esta questão ambiental é importante? Gente, a gama de possibilidades de fazer maldade contra a população, desde aumento de impostos, passar leis relacionadas a controle da população, dos mais diversos aspectos, controle das empresas, do mercado financeiro, de tudo. Tudo eles arrumam um jeito. Quanto mais essa agenda verde se fortalece, mais poder, mais controle tem a turma da esquerda. E as pessoas não estão percebendo isso. Acabando o primeiro ano do governo Lula e tá todo mundo ainda... Mas e aí? Mas e aí? Aí calma. Depois de ensaiar a guinada verde, petroleiras se voltam para o bom e velho petróleo. Entenda por quê. No Brasil, o Lula, inimigo do petróleo. Lula no Brasil é inimigo do petróleo porque o povo tem que pagar caro. Tem que pagar caro, tem que pagar imposto. Aí você vai olhar o resto do planeta, né? E aí a gente vai falar da Marina, já já. Gigantes do setor ampliam o investimento em exploração e produção de óleo e gás em meio à expectativa de alta na demanda e aumentam o desafio climático, né? A Globo já está preocupada com o meio ambiente mais uma vez. E as petroleiras não estão nem aí. Aí quem é um dos grandes financiadores do Fundo Amazônia? Qual um país? Aí começa com a letra N, né? Muito famoso aí pelo salmão. Noruega. A Noruega, né? Que adora falar da Amazônia. Pois bem, a norueguesa Equinor, uma das petroleiras que mais investe em fontes renováveis no mundo, também abriu uma nova frente de petróleo no Brasil! No Brasil! Não é de brincadeira! E olha, ao desbancar a britânica BP na disputa pela primeira área licitada além das 200 milhas náuticas. A rainha, né? Agora é o rei Charles, dedo de linguiça. Dedo de linguiça pode explorar o Brasil, perdeu para Noruega. Eles podem. O problema é o Brasil. Aqui o argumento também... Aqui a Miriam Leitão está dormindo em berço esplêndido. A Miriam Leitão não está vendo nada. Lá fora, o apetite por petróleo é crescente, com expectativa de alta das cotações internacionais, com maior consumo na esteira da recuperação das economias. A americana, ExxonMobil, anunciou recentemente a compra da Pioneer, que é uma das maiores produtoras de petróleo dos Estados Unidos. Essa parte aqui é sensacional. Olha, a Globo na hora de passar pano pro amigo Biden. A ExxonMobil, ela usa técnicas não convencionais. Não, assim, são técnicas que se fosse... Quando era o governo Trump, governo de direita, aí, rapaz, era uma destruição, era um apocalipse ambiental. Era o fim do mundo. Mas agora, com meu amigo Biden, é não convencional.
assim, eles moldam os adjetivos de acordo ao posicionamento ideológico. Se você é de esquerda, é não convencional. Se você é de direita, é apocalipse climático. Mas vamos lá. A Chevron pagou 53 bilhões pela petrolífera Hess para garantir o acesso a reservas da Guiana na margem equatorial que o Lula e a Marina impedem o Brasil de explorar. Libera lá um poço no Rio Grande do Norte para enganar, para engabelar. Vai lá na região, próximo do Amapá, que é do lado da Guiana. Aí não pode. A Marina e o Lula e o cara que é cabeludo do Ibama não deixam. Tem que sabotar por causa do argumento ambiental. Não, porque se tiver um vazamento, acabou a Amazônia vai acabar. Não, não pode. O amigo Biden pode explorar na Guiana. O Brasil não. Agora sim, se o amigo Biden quiser explorar no Brasil, ou a Noruega, o ABP, né, o Reino Unido, aí a gente pode ceder. O Brasil que não pode. O Brasil tem que seguir sendo sabotado. E a Occidental Petroleum anunciou a aquisição da Crown Rock por 12 bilhões de dólares, fortalecendo seu portfólio com ativos no Texas, no sul dos Estados Unidos. E eu quis trazer essa nota antes de mostrar essa. Financial Times, jornal aí do coração de vocês, aquele jornal que revelou como o amigo Biden e outras figuras importantes aí do establishment americano participaram para garantir que a democracia vencesse no Brasil em 2022. Você lembra das revelações? O que foi feito, né? Algumas pessoas, olha aí, viu? Olha o que o Bolsonaro tá fazendo, viu? A gente não gosta dele não, viu? Nosso candidato é o Lula. Mas deixa lá. Aí, quem que dá uma entrevista para a Financial Times? O Haddad já tinha dado recentemente, acho que 2 meses atrás. Agora foi a vez da Marina Silva para falar que o Ministério do Meio Ambiente do Brasil exige teto para a produção de petróleo. Noruega está investindo mais, Reino Unido está investindo mais, Estados Unidos está investindo mais, e no Brasil, mas vai colocar um limite. Só pode produzir isso daqui, ó, um teto. Um teto. Países investindo cada vez mais, gerando riqueza para seu povo, maior competitividade, quem sabe até reduzir o preço lá na frente, né? Porque oferta e demanda, você tem uma oferta grande, você pode reduzir, né? O valor, no Brasil não. É sabotagem atrás de sabotagem. Esse é o governo Lula. E por que a Marina tá falando isso? Colocando um teto para sabotar, para fazer que o pobre pague mais caro pelos derivados do petróleo. Aqui a tradução não fica das melhores, né? A tradução do Google. Então botou nascido, era para ser nascida, falando da Marina. Nascida na floresta amazônica, criada por seringueiros empobrecidos, Marina Silva, de 65 anos, está hoje entre os ambientalistas mais respeitados do mundo. A sua nomeação como ministra no início deste ano pelo Lula foi saudada como um símbolo do compromisso do Brasil com a proteção ecológica e a transição verde. Abre aspas para nossa Marina. O Brasil é produtor de petróleo. Esse é um debate que terá de ser travado, mesmo em contexto de conflitos internacionais. Estamos comprometidos com o objetivo de triplicar as energias renováveis, mas tudo isso não pode ser feito se não discutirmos a questão dos limites à exploração. É o relatório do Clube de Roma. Os limites do desenvolvimento sendo colocado em prática no Brasil. Diversas coisas que estão acontecendo, que são chave para o desenvolvimento nacional, estão sendo barradas pelo discursinho de proteção à mãe Gaia. Se a direita não parar para analisar, não entender e não saber de onde está vendo as porradas, vai ficar girando em círculos, no máximo, falando, né? Pegando a falar, olha gente, a Globo tá passando pano. Mas e aí no final do dia, a coisa vai melhorar? Mas vamos continuar. Aí você vê o governo Lula, um sabotador nacional, de joelhos para a agenda globalista. A gente comentou sobre essa nota e eu acho bem interessante, né, essa postagem aqui, porque o André Roncaglia é um economista de extrema esquerda. Lulista passapanista, que aqueles que batem no discurso que temos que combater o imperialismo. Aí o cara que diz que tem que combater o imperialismo fala: bastião do liberalismo britânico, a revista The Economist reconhece que Lula restabelece a normalidade democrática e acusa Bolsonaro de populismo mentiroso. O que mais falta para perceber qual lado, sabe, e a quem o Lula serve? O cara não consegue perceber que, ao divulgar isso, ele só está mostrando que tudo que ele finge defender é um castelo de areia. Que Lula, no final do dia, é um vassalo da agenda globalista. Aí, vindo aqui para o Brasil,
para falar sobre desenvolvimento nacional e a gente entrar na questão de competitividade. Será que ferrovias que tendem a entregar no final da linha o valor de um frete menor, com frete menor, o preço do produto fica menor. Se o preço do produto é menor para quem compra, esse produto tem mais competitividade. É bem óbvio isso. Mas no Brasil, por alguma razão, ferrovias, sabe, parece que elas não podem ser construídas. Rodovia pode. Vários caminhões que poluem muito, mas trem não. Trem, de jeito nenhum. Não no Brasil. O Amazônia Azul fala, ó, dezembro fez 2 anos do marco das ferrovias, um dos maiores avanços da história da infraestrutura. Projetos começaram a ser realizados com quase 200 bilhões de reais em investimentos, tudo parou. A lei das ferrovias não previu a maior barreira do desenvolvimento do Brasil, o licenciamento ambiental. Ninguém é maluco de iniciar um processo ambiental no Brasil de hoje, esperando anos e anos a aprovação. Ninguém quer assumir esse risco com tanto dinheiro envolvido. Mais uma vez, o Brasil ficará vendo o trem passar. Na Europa, no País Vermelho, nos Estados Unidos. E aí o Amazônia Azul me colocou esse mapa aqui. Eu não vou ler o que ele escreveu, mas só levantar aqui um ponto. O mundo tem 200 países. Mas eu tenho certeza que tem países que você nem escuta o noticiário falar. Você não escuta, sabe? Ninguém liga. Agora tem países que, vez ou outra, estão sempre, né, ganhando destaque. Você, União Europeia. Você vê muito falar muito da Alemanha, você vê falar da França, Inglaterra. A Suíça você, vez ou outra, porque tem Davos. A Suécia você já não escuta muito. Finlândia, você meio que não escuta quase nada. A Itália se vê um pouquinho o outro. Portugal expõe um pouquinho. Aí você pensa, Bulgária ninguém quase nunca fala. Hungria só se fala para reclamar do Orbán, que é tipo Bolsonaro, tá. Mas tem um país que, vez ou outra, tá sempre no noticiário. A Turquia. A Turquia, a Turquia, a Turquia. Você percebe, eu tenho certeza que você já viu isso. Cara, a Turquia realmente ela tá sempre no noticiário. Quando você olha para a Turquia e você olha a importância da logística da Turquia para o planeta, é só você olhar para o mapa. Você vê, ó. A Turquia tá aqui, ó. Então, cadê o mapa? Vou até botar aqui, ó. Botar uma canetinha. Só para você entender o que eu tô querendo falar. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Budapeste. Olha a quantidade de linhas férreas que passam por Budapeste. Você quer tirar uma mercadoria lá dos Comuna, lá da Índia, para levar, às vezes, para Europa? Cara, a maior parte do tempo você vai passar pela Turquia. Não é à toa que a turma fala tanto de lá. Tem alguma coisa. Países que têm, sabe, uma malha ferroviária, rodoviária bem desenvolvidas, são países que são atrativos para as mais diversas coisas. O mercado nacional torna mais competitivo, você consegue conectar o centro de produção com o centro de distribuição e os consumidores, fora, pô, você olhando assim um continente, né? Olhando Europa e Ásia, né? A Eurásia como um todo, você fala, é extremamente importante. Todo mundo quer vender, todo mundo quer passar. O Brasil pode ser rota. Imagina você ter rodovia ligando do Chile ao Brasil. Gente, o Chile às vezes produz alguma coisa e eles querem mandar para a Europa, mas para mandar para a Europa tem que fazer a volta por baixo ou lá por cima pelo canal do Panamá. Imagina se você tem uma rodovia que você cruze, né? Para você dar para o Chile um acesso ao Atlântico, como se fala, aí o Brasil não tem um acesso para o Pacífico. Se o Brasil tivesse uma malha, né, assim, de logística bem desenvolvida, seria uma potência ainda maior. Mas não pode, porque o Lula está sempre sabotando. Será que desenvolver a logística não entrega mais competitividade ao país? Guarda isso que já vamos responder. Aí só para abrir aqui um parêntese, quem está mostrando aqui, né, a vassalagem do Lula. Esses dias eu vi essa postagem aqui de um petista, né? Comba do PT. 2002, Lula eleito presidente da República. 2003, o Fórum Social Mundial reúne 100 mil pessoas em Porto Alegre com organização da BONG e financiamento de fundações internacionais. 2004, é anunciada a criação do PSOL por dissidentes expulsos do PT em virtude da infidelidade partidária. Se você não tiver problema em ouvir que não faz parte da mesma bolha que você, né? Aí eu tô mandando pro cara. Eu fiz um dossiê sobre isso em junho. A foto clássica do Lula com Soros foi tirada em meio a esse contexto, para inclusive as críticas dos petistas à traição do Lula. Aí o cara me responde o seguinte: estava demorando para ver um fascista defender o pinça na minha postagem. Eu não tô defendendo ninguém, né? Como vocês podem ver, mas o petista não sabe ler. E nada mais previsível do que levantar uma teoria da conspiração rasteira contra o Lula. Eu só estou trazendo literalmente matérias que têm aspas de petistas, como na época era petista.
a Heloísa Helena, né, Heloísa Helena, aquela do Oclinhos, foi pro pessoal, o Emi Sader e outros petistas filiados ao partido. O que eles falaram, entre aspas, né? Não é, ouviu falar, não. Eles realmente falaram, mas tudo bem, petista não gosta da verdade. O imperialismo financia a esquerda fake e a extrema direita, duas faces da mesma moeda. Aí depois ele me responde isso e me bloqueia. Os petistas não aguentam ouvir a verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Agora as coisas começam a ficar mais interessantes. A gente primeiro mostra como o Brasil vem sendo sabotado. O que poderia ser feito no Brasil, coisa simples, para, cara, incentivar a economia, incentivar a geração de empregos, incentivar, sabe, novos setores, mas não. É para aumentar isso aqui, é argumento é gasolina cara. E aí foi essa nota. Aprovações no Congresso deixam o Brasil mais competitivo, mas outros 70 projetos aguardam votação. Na hora que eu li essa manchete, eu falei, Brasil mais competitivo. Eu falei, eu acho que eu já sei do que se trata. Eu falei, será que isso aqui tem a ver com a frente parlamentar do Brasil competitivo? Aí eu não tinha visto o subtítulo, né? Mas quando eu parei para ler a nota, a avaliação é da Frente Parlamentar Brasil Competitivo. Eu falei, olha só. Essa frente parlamentar, eu venho acompanhando algumas movimentações deles desde janeiro. Aí, saca esses dois parágrafos. O Brasil encerra 2023 mais competitivo do que começou. Olha só, gente, a gente começa 2023 com inúmeras medidas do governo Bolsonaro para garantir, por exemplo, um combustível mais barato. Como é que você pode ser um país mais competitivo se você tem agora leis que tornam as coisas mais difíceis? Aí, sei lá, né? A gente é burro. A gente é burro, eles que são inteligentes. Avançamos em assuntos essenciais para o nosso desenvolvimento. Tipo o quê? O que é que saiu do papel que é importante? BR-319 saiu do papel, 364 saiu do papel, Ferrogrão saiu do papel, exploração da margem equatorial saiu do papel. O que é que saiu do papel que é importante, hein? Diz então, né, afirma a coluna ao Estadão, o presidente da Frente Parlamentar, Arnaldo Jardim do Cidadania. A diretora executiva, Tatiana Ribeiro, completa. Tivemos vitórias importantes, como a aprovação de 4 projetos da nossa agenda mínima. A agenda mínima é a agenda essencial, né? Assim, cara, o mínimo que a gente quer. O prioritário. Marco de garantias, ok. A tão esperada reforma tributária. Guarda isso, tem dedo dessa frente parlamentar, algumas coisas da reforma tributária, as debêntures de infraestrutura e o mercado de carbono. O mercado de carbono traz competitividade para o Brasil? É porque o mundo agora vai ver que o Brasil está preocupado com o meio ambiente. E o custo? Traz competitividade. Eu acho que o preço vai ficar mais caro. Eu não entendo muito por. Mas a gente não entende. Essa economia nova, que o preço não interfere muito, né? Mas sim, se a empresa é ESG, ainda não entrou em minha cabeça. Mas olha as prioridades, né? Tá certo. Aí vamos lembrar algumas coisinhas. Em março desse ano, essa turma aparece aqui, ó. Frente Brasil Competitivo define prioridades no Congresso. Presidida pelo Arnaldo Jardim, a frente quer avançar no debate da reforma tributária, eles falaram, reforçar o apoio do projeto de debêntures da infraestrutura, eles falam ali agora, fortalecimento do mercado de carbono e outras iniciativas que qualifiquem o mercado de trabalho e aumentem o crédito disponível para investimentos para proporcionar mais competitividade ao país. Tá bom. Aí, passar 2 meses, em maio deste ano, projeto que regulamenta o mercado de carbono ganha tração no Senado. PL 42 está na legislativa da Frente Brasil Competitivo. Além disso, o secretário do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Hollenberg, foi um dos debatedores do painel O Brasil e a Economia Verde, que aconteceu no Fórum de Competitividade, organizado pela Frente e pelo Movimento Brasil Competitivo. Esse grupo, essa frente parlamentar, fez um evento. O Brasil Economia Verde foi um dos painéis desse evento. Esse evento foi em maio. Aí, relembrando esse evento, que a gente também falou dele, quem veio palestrar? Klaus Boca de Mosquito. Klaus Schwab, futuro do Brasil depende de industrialização, meio ambiente e inteligência artificial. Criador do Fórum Econômico, falou com exclusividade a exame no Fórum Brasil Competitivo.
Estamos nos movendo para uma economia verde, sustentável e agora para uma era de inteligência artificial. Hoje é preciso responder onde eu fabrico bem e barato e consigo compensar as emissões de carbono. Para justificar a necessidade de ter crédito de carbono, você compensa. Assim, ainda que o crédito de carbono ajude alguma coisa, mas fabricar bem e barato, o barato depende de energia barata, mão de obra barata, eficiência, depende do frete, né, que envolve logística, e eu não consigo ver como o Brasil entrega nada disso. Os encargos para o empregador são extremamente complicados, a justiça do trabalho é bem complicada às vezes também, fora outros assuntos que a gente já comentou, né? Mas tudo bem, aqui é o que o Klaus fala, quem tem boca fala o que quer. Aí, voltando, ainda fala a turma do Brasil Competitivo e falando sobre questão da reforma tributária, a Abralatas propõe tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio quer incluir na proposta de reforma tributária tributação diferenciada para quem protege o meio ambiente. Meio que isso aconteceu, né? Você pega ali o artigo 43 que fala sobre subsídios, benefícios, ajudas, fala, ó, tem que levar em consideração o critério ambiental. Tá lá, tá bem claro isso na reforma tributária. A entidade realizou nesta quarta um evento em parceria com a Coca-Cola, que contou com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim, presidente das Frentes Parlamentares pelo Brasil Competitivo e Economia Verde em Brasília, sobre as ações da economia verde em pautas do Executivo e do Legislativo. Então, olha como a esquerda age. A esquerda o tempo todo. O que eles chamam de democracia é democracia? Lula parece para vocês um governo democrático? Tudo que o Lula está fazendo? Principalmente com seus opositores, que ele não gosta. Isso parece democracia para vocês? Eu acho que não. Isso aqui parece com competitividade? A esquerda é mestre em distorcer os conceitos. Aí você vê, o Arnaldo Jardim ainda chegou a escrever, antes do fórum acontecer, um artigo de opinião no Poder 360 para falar Davos e Brasília, a competitividade na agenda nacional. E ele falava... Você vê, o texto começa, Davos e Brasília. Ele quer falar que o evento dele é uma mini Davos. O Fórum da Competitividade, que nessa primeira edição, não por acaso, terá como principal palestrante o idealizador Davos, né, Klaus, veio para discutirmos esses pontos. E esse evento, né, tá ali a fotinha do Klaus, contou que eu aprendi algumas pessoas, tava lá representante da Aya Earth, a gente falou sobre isso, não vou trazer as notícias da época, estavam querendo propor para o Haddad um pacote aí de quase 800 milhões, era bilhões de investimento no Brasil, economia verde, etc, tudo mais. Quem também estava nesse evento, nossa gloriosa Ilona Zabó, amiga do Moro, amiga do Soro, do FHC, do lado do Klaus. Será que isso tudo é aleatório? Será que isso daqui realmente está discutindo a competitividade ou será que eles estão repartindo o Brasil e repartindo as reservas de mercado? Parece que essa tal da competitividade está criando reserva de mercado ao invés de realmente entregar competitividade. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Você vê que está na moda, né? Essa galera indo para esses eventos internacionais. Não sei se por inveja ao Lula ou por quê. Mas todo mundo agora quer ir na COP, Fórum Econômico, fazer isso, fazer aquilo outro, etc. Tudo mais. E aí, quando eu fui pegando essas notícias, e eu fui lá no material que tá por separado do Atlas, né? E aí, próximo dessas notícias, engraçado, eu comecei a ver notícias, matérias que tinham. Como é que se diz, senhor? Tinham lá gente falando sobre o Helder Barbalho, notícias sobre o Helder Barbalho. Eu falei, olha só como são as coisas. Helder Barbalho aqui, Helder Barbalho acolá, Helder Barbalho aqui, Helder Barbalho acolá. Aí eu comecei a ver as notícias, né? Do que tá acontecendo. E também tem a ver um pouco com competitividade. Em setembro, agora, a Veja fala. Helder Barbalho vai palestrar no Fórum Econômico. E o Helder Barbalho está dando assim uma girada pelo mundo boa, sempre para falar de energia verde. Nessa nota falava, né, que no ano que vem ele vai estar lá em Davos. Helder acertou sua participação no evento desta quinta, numa conversa com a embaixadora Marisol Argueta, do Fórum Econômico, e Jack Hurd, do Tropical Forest Alliance, o governador que está em Nova York, defendeu o debate sobre a preservação da floresta, a bioeconomia e o mercado de carbono. Mercado de carbono, né, que cria valor para a floresta. Muita competitividade o mercado de carbono.
Aí, aqui em dezembro, na COP28, o governador do Pará faz apelo sobre projeto de mercado de carbono. Diálogo Empresarial para a Economia de Baixo Carbono, promovido pela CNI em Dubai. É o nome do evento aí que o Helder Barbalho participou. E ele aproveitou para fazer um apelo aos deputados e senadores presentes na plateia para que os estados da Amazônia Legal sejam incluídos no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no país. A organizadora do evento, a CNI, defende a regulamentação do mercado de carbono e estima que a medida tem potencial para aumentar o PIB em 5%. Vai sim aumentar o PIB. Aí, passam uns diazinhos e vemos essa nota. Pará vai conceder área ameaçada da Amazônia para recuperação pela iniciativa privada. Em troca, a empresa que reflorestará a área poderá explorar o local comercialmente e a principal fonte de receita é a exploração do mercado de carbono. Olha só que bacana, né? O Helder Barbalho ajudando a cuidar das florestinhas e a empresa vai poder explorar a questão do mercado de carbono e também a empresa vai poder explorar a biodiversidade. Tomara que eles não roubem nada do Brasil, né? Nenhuma patente. Como coleta de sementes. Tomara que eles não levem nada embora. Como já levaram no passado sementes da Hevea brasiliensis, né? Que é a seringueira. Quando a Inglaterra roubou o Brasil. Tomara que isso não aconteça agora, né, Helder? Mas se bem que isso acontecer agora não é mais roubo, porque agora eles podem. O projeto havia sido apresentado no começo do mês pelo governador durante a COP28. Aí, antes disso daqui acontecer, essa notícia de dezembro, em julho, o Estadão tinha soltado essa nota. Como grandes empresas estão transformando o reflorestamento em um negócio promissor. Reflorestamento? Peraí. Pará vai considerar ameaçada a Amazônia para recuperação. Mas isso aqui é reflorestar, né? A empresa que refloresta a área vai ganhar dinheiro com o mercado de carbono, por exemplo. Transformar reflorestamento em negócio promissor. Perspectivas com o mercado de crédito de carbono e outras fontes de receita. Outras tipo exploração da biodiversidade. Isso ajuda a explicar por que nomes como Votorantim, BTG, Armínio Fraga, as famílias Moreira Salles, Itaú Unibanco, né, Pedra Preta, e Klabin investem na recuperação florestal. Tá bom. É tipo que tem um pedaço de terra, né, que ele não precisa mais construir e vai gerar dinheiro para ficar parada. E ele vai ser o detentor do direito. Porque lá na frente, quando botarem um limite, e ainda que você pague a multa, você não possa a coisa, aí, se você não tem crédito de carbono, você não pode construir nada, fazer nada, produzir nada. E aí vai ser os nossos gloriosos burgueses da elite nacional que vão falar, não, eu vou lhe vender crédito de carbono. Você me provou que você é uma empresa ESG. Como você é ESG, eu vou deixar você produzir. Vou lhe vender meu crédito de carbono, que eu sou muito bonzinho. Será que isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer, não. Isso aí é maluquice. É maluquice. Mas vamos voltar. Depois que o Pará concedeu a floresta para reflorestar, que foi depois que o Helder Barbalho foi na COP28 e clamou ajuda aos senadores e deputados para incluir os estados da Amazônia Legal no projeto do mercado de carbono. O mercado de carbono foi aprovado na Câmara. Relator do mercado de carbono cede a governadores e projeto pode ser votado. Ele cedeu e foi votado. Machado assentiu que os estados possam vender crédito de carbono produzidos na totalidade das áreas preservadas em seus territórios. Esse trecho enfrentou resistência de governadores da Alemanha Legal liderados pelo Helder Barbalho. As pessoas que estão girando o mundo fazendo questão de estar nessas rodas de conversa, de vassalagem e desse novo, né, nessa nova forma de colonialismo, esse neocolonialismo é quem está fazendo lobby para esse tipo de ação. Aí a nota do Estadão terminava falando o seguinte: eles estavam interessados em uma medida que permitisse aos estados obterem lucros com a preservação também de áreas privadas. Áreas privadas. Pará vai conceder área ameaçada da Amazônia para recuperação pela iniciativa privada. A área privada. Entendi. Entendi. Realmente faz sentido. Faz sentido. E aí, faz mais sentido ainda, na verdade não, né? Gera uma certa preocupação, quando você lembra que em julho o Ministério Público do Pará
né, o estado do Helder Barbalho, e o Ministério Público Federal emitem recomendações ao estado do Pará sobre o mercado de carbono. Órgãos entendem que já ocorrem negociações envolvendo empresas e comunidades tradicionais, com incidência em terras públicas sem autorização do órgão público gestor. Já as comunidades tradicionais, os índiozinhos, que a esquerda diz que está preocupada, alegam que estão sendo assediados pelo mercado de carbono, mediante propostas ilusórias de melhora de vida, com informações apenas de benefícios apresentadas pelas empresas. O intuito é de convencê-las a assinarem contratos, muitas vezes sem clareza de suas cláusulas, causando impactos no modo de vida tradicional local. Antes mesmo do mercado de carbono ser aprovado no Congresso, já está tendo aliciamento dos índiozinhos, assediando. Rapaz, o que é que está acontecendo, né? O estado do Pará é um estado estranho, né? 1949, o Instituto Terra do Lelé Amazônica, começa lá, né, em Belém. Parece que tem alguma coisa naquelas terras, assim, que você fica se pensando, né? E aí você vê, gente, será que isso aqui pra vocês tá com cara que vai trazer competitividade? Tem cara que vai trazer competitividade, só que isso daqui só está avançando por causa do discurso da Miriam Leitão. Não é dela, mas que ela repete. É que nós precisamos salvar a Mãe Gaia. Olha o que estão fazendo com o Brasil. Mas vamos continuar falando sobre competitividade. Competitividade, Mãe Gaia, argumento ambiental. Eu passando também, aí vendo eu falei, deixa eu olhar mais o que a gente comentou ao longo do ano sobre o Helder Barbalho. E ele vem se mostrando realmente um bom neocolonizador. Pará edita decreto para tentar rastrear todo o gado do estado até 2026. Aí você olha lá para trás, né? A Frente Parlamentar do Brasil Competitivo está seguindo toda a agenda do Klaus. E eles são vassalos do Klaus. O Helder Barbalho também abraça isso. O Helder Barbalho também está lá, né, de braço dado com o Klaus, está com a turma da COP, né, os interesses internacionais falando acima de tudo. Aí você vê essa nota. Pará vai editar na segunda-feira um decreto para tentar o rastreamento individual de todo o gado do estado até 2026. Tá bom. Será criado o Sistema Oficial de Rastreabilidade Bovídea Individual do Pará, o Programa Público de Rastreio, Rebanho Bovino, blá blá blá, o segundo maior do Brasil, diz Helder Barbalho. Tá lá a nota, né? Rastrear o gado. É que é para ter certeza que esse gado não está em área desmatada. Só que aí, olha que engraçado, né? Falando sobre rastreamento. Em janeiro deste ano, o anual tinha começado, quem estava em Davos? A agenda climática deve incluir pequenos produtores, diz o CEO da JBS. O CEO da JBS assim, não, os pequenos também têm que ser obrigados a seguir a agenda verde, os pequenos e médios. Ah, mas eles não vão conseguir, eles vão quebrar. Talvez esse seja o objetivo. Isso daqui tá com cara de competitividade ou com cara de criação de reserva de mercado? Mas enfim, eles participam aí, né, nessa quarta do painel Por que Terra Importa, no Fórum Econômico Mundial. No encontro, ele falou da importância dos países promoverem mecanismos de financiamento como créditos de carbono. Apoio técnico, incentivos à prática sustentáveis voltado aos pequenos, né? Incentivos à prática. Incentivos à prática é o seguinte, ó, se você não fizer isso, você vai ser punido. Ou você rastreia o seu gado, ou você não vai ter acesso a crédito, que foi o que a Febraban decidiu, né? Aquela regulamentação para frigoríficos, por exemplo. Não vai ter crédito se você não provar que o gado que você está comprando vem de região permitida. Então você agora é culpado até provar que você é inocente. É um baita incentivo, né? Ou você faz isso ou acabou. A gente vai te perseguir. Aí, em setembro, você vê, ó, o Helder Barbalho assinou em novembro. 2 meses antes, JBS defende rastreamento obrigatório de gado para frear desmatamento no Brasil. Olha, a JBS pediu, vamos rastrear o gado. E o Helder Barbalho editou um decreto. Que coincidência nesse país. Que coincidência. A única solução para o deflorestamento no Brasil é ter um sistema nacional obrigatório de rastreamento. Nacional ainda não tem. Tem que esperar o Lula e a Marina. Mas no Pará o Helder já garantiu. Afirmou Gilberto Tomazoni, CEO da JBS,
em painel sobre mudanças climáticas do jornal americano The New York Times. Abre aspas, assim podemos rastrear os animais, indivíduo por indivíduo. Não temos, por enquanto, Programa Nacional de Rastreamento. Mas, olha o final, aí você começa a entender algumas coisas, como elas funcionam. Ambientalistas são contra o projeto da empresa de lançar ações na Bolsa de Nova York por temores do envolvimento do frigorífico no desmatamento das mudanças climáticas e em outros assuntos. Ou seja, se você tem no Brasil instalado a rastreabilidade, vocês confiam nisso, etc. tudo mais, ninguém vai poder falar que a JBS é malvadona. Um dos interesses da JBS nesse momento é conseguir listar as suas ações na Bolsa de Nova York. E se para isso o Brasil inteiro precisar rastrear o seu gado e ninguém liga para quanto isso vai custar, eles não se importam, porque eles estão preocupados com suas ações poderem ser listadas na Bolsa de Nova York. Essa nota saiu dia 21. Aí, um dia antes, olha que coincidência, talvez foi no dia dessa palestra, né? Quarta-feira, deixa eu ver se aqui tem data. Painel, não tem a data. Mas se duvidar, foi até na própria quarta-feira, né? Dia 21, deve ter sido, foi quinta. Mas no dia 20 de setembro, agora, 2 meses antes do Barbalho assinar o decreto, o Poder 360, né, colocou no ar essa matéria, que é um conteúdo patrocinado. Paga! Sabe como é? Quem contrata a banda, escolhe a música. O JBS contratou a banda, conteúdo patrocinado. Patrocinado. Olha o conteúdo patrocinado. Pecuária sustentável no Brasil beneficia as exportações do agro, tá? Beneficia as exportações. Mas e o mercado interno? A carne vai ficar mais barata pro brasileiro? Ou ela vai ficar mais cara? E aí? E o mercado interno, hein? E o pequeno, médio produtor e o cidadão comum? Eu não estou preocupado com o mercado externo. As exportações são importantes. Mas eu também estou preocupado com o pequeno e com o médio. E aí? E aí? Por JBS. É a JBS que você vê essa nota. A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, desenvolve diversas iniciativas de controle do processo produtivo. Entre as ações da empresa estão o monitoramento de fornecedores, a plataforma Pecuária Transparente e o programa Escritórios Verdes. Leia no infógrafo sobre a importância do monitoramento, que é a rastreabilidade, gente. Você começa a ver como algumas coisas no Brasil, elas vêm avançando, né? A revelia do interesse nacional. E você vê, a gente está avançando com agendas que o brasileiro pouco se importa. Pouco se importa. Não vou nem falar que é uma agenda. Não vou falar que é uma agenda da JBS, mas você vê que são agendas internacionais que estão importando e enfiando goela abaixo do brasileiro. Goela abaixo do brasileiro. Cadeia emite 11 vezes mais gases poluentes que as atividades de grandes empresas. Também no mês de setembro, dias depois do que a JBS falou lá nos Estados Unidos, as emissões dos gases de efeito estufa de cadeia de suprimento são em média 11,4 vezes maiores do que as emissões das próprias atividades da empresa. Falando de emissão de carbono. Aí essa nota falava que é natural que setores de cadeia mais longa e complexa levem mais tempo para mapear sua pegada de carbono e incentivar os fornecedores a fazer o mesmo. A pecuária é um desses. A JBS acho que da pecuária, né? Apenas a única empresa brasileira é capaz de rastrear mais de 60% de sua produção ou consumo até o primeiro nível de fornecimento. Será que é a JBS? Será? Então, se você impõe isso, vai ser um gasto novo para todo mundo, menos para a JBS? Só perguntando. O alto custo de implementação de um inventário de emissões e o nível de esforço exigido tanto de empresa quanto de fornecedor acabam sendo os dois principais obstáculos para a popularização da prática. O relatório do CDP cita algumas das companhias que atuam no Brasil e que estão fazendo um trabalho de engajar suas cadeias de fornecedores na pauta, entre elas a Ambev, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Raizen, né, Suzano, Boticário, Petrobras. Você vê que todas essas empresas, né, grande parte delas, estão no conselhão do Lula. O Bradesco, lá, o Trabuco, né, tá no conselhão. Foi o cara que a Metrópolis falou que o Lula consultou antes de indicar o Haddad para a Fazenda, pediu permissão. Caixa Econômica é banco, né, que tá na mão do Centrão. Hoje Itaú, Pedra Preta, Moreira Salles com Setúbal, todos amigos do Lula. A Raizen do Rubens Almeida. Ih, rapaz, você vê de Ambev do Lula. Ih, rapaz, tá, que viagem, viu? Que viagem, que viagem. Aí, você vem pro mês seguinte. Rastreamento bovino, foi o que é o que a JBS defende e que o Eduardo Barbalho fez via decreto.
pode ser elo para soluções sustentáveis. A rastreabilidade bovina tem o potencial de ser o elo entre o desejo de reduzir a pegada de carbono e a necessidade de combater o desmatamento. Você vê como as coisas vão avançando? Aí eu volto para a pergunta do vídeo. O que é que isso aqui tem a ver com competitividade? Acho que nada. Talvez competitividade internacional. Mas e as melhorias para o Brasil? Em termos de desenvolvimento nacional, em termos de projeto de nação, para onde nós estamos marchando? Para onde Lula e seus aliados estão levando o Brasil? Será que eles estão seguindo, sabe, regras, sei lá, tomando decisões por melhoria do povo ou melhoria de grupos políticos? Aí você vê, não bastasse isso, aconteceu muita coisa no Pará esse ano, né? Pará quer selo verde para mineração. Aí, com base a rastreabilidade, mercado de carbono, isso, aquilo outro, papapá, pipipi, ppp, será que esse selo verde vai aumentar a competitividade do setor? Ou será que você vai acabar gerando ainda mais reservas de mercado, onde só uma pequena fatia vai ter acesso? E aí vira o que o povo chama de oligopólio, às vezes até monopólio. Helder Barbalho defendeu uma legislação que cria uma espécie de selo verde para mineração. Sua ideia é promover a rastreabilidade. A turma gosta dessa palavra. Uma das atividades que mais geram receita para o Pará. Com essa certificação de origem controlada, seria possível que o setor financiasse a economia de baixo carbono, ajudando a preservar as reservas florestais. É fundamental que possamos rastrear toda e qualquer atividade minerária no Brasil, para que nós possamos ter absoluta certeza de que o produto explorado é oriundo de terras que estejam legalmente exploradas. Tá bom. Aí, ainda falando dele, mas junto aqui com seu amigo Dilma e o Mauro Vieira, desde a COP27, o Lula está vidrado em trazer a COP30 para o Brasil e quer que aconteça em Belém. O estado é do Barbalho, tem que ser lá, 2025. Com COP30, Brasil se insere como líder da agenda diplomática ambiental, diz Zé Barbalho à CNN. O que vocês acham que eles querem fazer com o Brasil? Imagina a pressão internacional. Imagina tudo que já está sendo feito. Será que isso daqui vai ajudar a avançar ainda mais com essa agenda no Brasil? É fundamental que todos os esforços possam estimular a economia de baixo carbono e o Plano Safra tem uma taxa reduzida para atividades sustentáveis. É um estímulo direto. Se você é sustentável, você tem uma taxa reduzida. O seu crédito é mais barato. Engraçado que é a mesma coisa que a Abralatas, né? De latinhas, defendeu junto ao Arnaldo Jardim na reforma tributária. Para quem for sustentável, pagar menos imposto. O argumento verde, né? O pedido de Helder Barbalho ao presidente da Petrobras. Anfitrião da COP30, Helder Barbalho pediu para a Petrobras patrocinar um grande fundo de investimento em pesquisa e fomento da economia de baixo carbono na Amazônia. E você achando, fala, não, ele vai pedir para explorar petróleo, né, para construir refinaria, usinas de energia. Não, gente, não, esquece isso. Ninguém liga. É baixo carbono. E não é de hoje que o Helder Barbalho tá nessa. Aqui é só uma nota mostrando que tem a ver com Lula também. O próprio Lula é isso daqui. Essas viagens do Lula pra cima e pra baixo, você acha que é pra quê? É pra defender o Brasil. Lideranças brasileiras na Universidade de Stanford aprender mais sobre economia verde. Eles perceberam que isso daqui é o caminho. É o caminho de conseguir o abraço dos poderosos. Eduardo Leite, Heidel e Helder Barbalho, além de gestores públicos de carreira e tomadores de decisões, em algumas das principais empresas brasileiras, como a Vale, Ultrapar, Rumo, Raizen, Neoenergia. Olha a turma que estava lá, né? A Raizen também do Rubens Ometo de novo, né? Rumo também do Ometo, né? Que é exatamente a turma que está na vanguarda do SG. Está indo aprender lá fora para importar uma agenda para implementar no Brasil. Eu até agora não sei como é que isso vai aumentar a nossa competitividade. A semana de estudos está sendo organizada pela Comunitas, que
é uma organização sem fins lucrativos, criada na virada dos anos 2000 pelas mãos da antropóloga Ruth Cardoso. A gente falou sobre isso num dossiê, né? O pai das ONGs. A gente está até no Atlas, tem um capítulo, o pai das ONGs, mostrando como o Fernandinho e sua esposa, Ruth, foram importantíssimos para o avanço das ONGs no Brasil. Primeiro ano de governo, Fernando Henrique Cardoso falou que ONGs tinha que mudar a letra N para, em vez de ser organizações não governamentais, né, o NC de não, para organizações neogovernamentais. Neo seria novo, né? Ou seja, é uma nova forma de governo, as ONGs. Essa turma que está organizando o evento, que está lá, as maiores empresas verdes do Brasil e nossos grandes governadores. Aí, Helder Barbalho, esse ano ele voou. DiCaprio convidou Helder Barbalho para participar do lançamento do documentário Patrol, produzido pelo ator. Helder está nos Estados Unidos para participar de uma série de agendas temáticas sobre meio ambiente. Na quinta, participou de um painel sobre a COP30 durante o Brazil Climate Summit 2023 da Universidade de Colômbia. Esteve na reunião do Pacto Global da ONU com personalidades e líderes empresariais. Joseph Stiglitz, que a gente falou dele ao longo do ano algumas vezes e também ano passado, ganhador do Prêmio Nobel, lulista, tem foto ao lado do Lula, fez previsões totalmente erradas para a Colômbia e a Argentina, já passou vergonha, a gente fez dossiê na época, tá registrado no Atlas, mas enfim. Ele conversou com o Helder Barbalho sobre a criação de uma zona franca de bioeconomia no Pará. De volta ao Brasil, Helder Barbalho recebe as ordens, volta ao Brasil e defende que a tributação reduzida possa estimular negócios atrelados à floresta com a política de livre comércio da bioeconomia. O cara vai para fora, vai para evento, Universidade de Colômbia, a ordem é isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Volta lá pro Brasil, senta o pau. Volta pro Brasil, temos que fazer baixo carbono, fazer isso, fazer aquilo outro. Neocolonialismo. Vassalo. Vassalo. Isso aqui entra na esteira do que eu falo. Agendas estão sendo importadas. Importação de agendas para o Brasil. ONU define data para a COP30, que pode incluir visita do Papa. Aí já estava lá, né? Ela começa em 10 de novembro, terminará um dia depois. Na quarta-feira, Helder Barbalho se encontra com o Papa para pedir que o pontífice faça na capital do Pará um evento religioso pré-COP30. Deus está vendo, Deus está vendo. E aí, indo aqui para os finalmente, Helder Barbalho tornará a educação ambiental disciplina obrigatória nas escolas estaduais do Pará, 5 de junho. Não adianta ele falar sozinho. O Helder Barbalho, ele deve ter recebido ordem lá de fora falando, irmão, para vocês avançarem com essa agenda e vocês terem mais poder sobre a população, vocês precisam de uma militância que ajude vocês, que grite. Vocês precisam de um esquadrão Greta brasileiro. É o Greta brasileiro. O Helder Barbalho falou, beleza, vou implementar. Essas são as ordens? Então vou implementar. O governo do Pará tornará obrigatório para toda a rede estadual de ensino a disciplina de educação ambiental. Conhecendo Helder Barbalho, tu acha que essa matéria vai ser para ensinar o quê? Será que esses aqui realmente são os pilares da educação no Brasil? É porque a educação moderna, é uns problemas do mundo moderno. Será que esse realmente é o problema do Brasil atualmente? Será que o Brasil, é isso que o Brasil tem que estar preocupado? Sério mesmo? A iniciativa de inserir o tema meio ambiente como disciplina obrigatória nas escolas faz parte de um projeto maior que envolve outras ações do Estado para a proteção da Amazônia. Uma dessas propostas é a formação de uma rede global de jovens líderes pela proteção e sustentabilidade da Amazônia. Ou seja, você fazer uma linha direta entre os estudantes brasileiros e a agenda internacional. A agenda internacional vem mais fácil. Vem mais fácil. Ajudar no neocolonialismo. Pará será o primeiro estado do país a ensinar educação ambiental nas escolas públicas. A partir do próximo ano, a aula de educação ambiental, educação financeira, a mudança faz parte da nova matriz curricular. O foco do governo estadual é conscientizar os estudantes sobre temas como mudanças climáticas e o papel da Amazônia. Olha, a Amazônia é central, gente. É central, central. Aprender desde criança o que é crédito de carbono.
compensar o crédito. O menino chegar em casa e falar, pai, o senhor já compensou o carbono? Não vou comer esse churrasco? O menino pegar o telefone, ligar o 91 e falar, ó, meu pai fez um churrasco e não compensou o carbono. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, promover mais luta de classe, né? Helder Barbalho diz na COP que Paraíba implementar a educação ambiental na grade da rede pública. Aí depois de implementar, ainda foi lá fora falar, eu estou cumprindo as ordens. Agora faz um carinho, me dá um biscoito. Essa medida é ferramenta de transformação de base, com certeza, né? Criando aí um batalhão de gretas. E aí, nesse meio tempo, também saíram notas sobre eleições e que eu acho que elas ajudam a complementar tudo isso daí. Essa agenda, eu acho que de competitividade lá não tem nada, mas vocês estão vendo que está todo mundo defendendo e vocês veem que essas pessoas que abraçam essa agenda vêm ganhando muitos holofotes, muito apreço da imprensa, convites para participar de eventos internacionais com tudo pago, né, afagos de grandes empresas nacionais, né? E aí, Helder Barbalho ganha força no MDB e sonha com presidência ou vice em 2026. E ele vai defender que o partido abrace a bandeira da COP. O Helder ele percebeu que essa agenda verde está abrindo muitas portas para ele, inclusive portas internacionais. Helder Barbalho ganha nome para 2026 impulsionado pela agenda ambiental, que é a mesma agenda que o Lula defende, né? Que agora o Brasil não é mais uma para internacional. De olho na COP30, o governo do Pará troca a frota de ônibus de Belém. Essa notícia aqui na época, eu falei dela só a perspectiva do PAC Verde, que o Lula também tá nessa, né? Eu falo, gente, ninguém tá nem pro PAC Verde, ninguém importa quando o dinheiro vai ser gasto. E a justificativa do Lula é, não, tem que ser verde, pensando em sustentabilidade. E aí no vídeo eu perguntava, o que será que é mais importante nesse momento? Ter mais ônibus? Uma passagem de ônibus mais barata? É, ou você gastar o dinheiro trocando ônibus elétricos? Será que o problema é que o ônibus no Brasil ele não é elétrico? Será que esse é o problema nacional ou será que é uma falta de ônibus circulando? Eu acho que a resposta tá bem simples, né, de achar. Mas tá aí, assim como o Lula, que abraça essa agenda, o Helder Barbalho também. E aí, realmente, chegando aqui agora nos finalmente, anteontem saiu essa nota. Norte lidera em destinação inadequada de lixo urbano em 2022. Eu acho que se você se importa com o meio ambiente, você tem que começar pelo básico. Mais importante que o mercado de carbono é você não jogar lixo no meio do mato, não jogar esgoto no rio. Eu pelo menos, acho isso. Acho que isso é bem mais efetivo quando se trata de proteção ambiental. E aí o Guilherme Amado diz, ó, embora seja a região do Brasil que menos gera lixo em atividades domésticas e de limpeza urbana, o norte é a que mais destina os resíduos de maneira inadequada. E esse assunto, a gente já comentou ele, mas antes de mostrar o que a gente já comentou no passado, olha isso daqui. É agora também de anteontem. Internautas usaram as redes sociais nesta terça para reclamar do lixo acumulado em diversos pontos da cidade neste final de semana. Um deles foi na Rua da Marinha, na Marambaia, onde é possível ver a grande extensão de lixo que se formou ao longo do acostamento da via. E o Vilimico fala, um bom vereador resolveria o problema. Quem são os pré-candidatos a vereador em Belém? Aqui em Belém. Lixo na rua. Belém, capital do Pará. Helder Barbalho, preocupado em doutrinação, preocupado em crédito de carbono, preocupado em rastreabilidade bovina, preocupado com neocolonialismo e vassalagem, mas não consegue lidar com lixo. A gente comentou sobre isso em agosto. Aterro de Marituba. No último dia, prefeituras pedem prorrogação para o local seguir recebendo lixo. E o Vilimigo fala, o curioso caso de Belém no Pará, a cidade que deseja ser ESG, mas não consegue gerir o próprio lixo. E Belém, inclusive, é administrada pelo PSOL, né? Além disso, em agosto também teve essa nota. Ó. Pará passa a ter energia mais cara do país. Mas tem crédito de carbono, né? E educação ambiental nas escolas. Energia elétrica está um absurdo aqui no Pará. Falam em transição energética, mas deveriam investir em modernização da transmissão energética. Reduzir perdas por questões técnicas ou furtos, melhorar a infraestrutura que apoia a transmissão são fatos primordiais. E aí, a nossa última nota de hoje. Anteontem o Estadão postou isso daqui.
O Grinch bateu a porta da minha casa e o estrago foi grande. Um reflexo sobre os desafios para 2024. Essa matéria é para falar o que vem por aí no ano que vem. É só pegar esse parágrafo. Foi uma manhã apocalíptica, sem energia, com a casa inundada, uma tragédia que começou com flores e folhas. Os pensamentos vão para as ameaças de 2024. Os poderes assustadores da internet, e eles estão querendo, né, regulamentar as redes. A internet está muito perigosa, né, censura. O descontrole sobre a inteligência artificial, que também está em discussão na esteira dessa questão de, né, da regulamentação das redes, e o caos ecológico. Então, para quem acha que, o que vai ser ano que vem, toda essa agenda verde, ela virá de forma muito mais intensa. Muito mais intensa. Em janeiro agora, daqui a 20 dias, já vai ter o Fórum Econômico. Vamos ver o que vem. Vamos ver se o Lula vai mandar alguém para lá. Se o Lula vai. Estão falando que ele não vai. Vamos ver se vai mandar alguém. E aí reflitam sobre o que está acontecendo no Brasil. Veja que tem um argumento central, que é sempre a proteção do meio ambiente, a proteção da natureza, e em cima disso você tem impactos na economia, na saúde, no próprio meio ambiente. Você vê a questão do lixo, né? A hipocrisia. Para não coletar lixo, eles ficam miguelando. Educação nas escolas, no teu bolso. 2024, isso vai vir de forma mais intensa. E sempre sob o argumento que é algo bom para você. Não é bom. É bom para o meio ambiente. É bom para a economia. É bom para a situação fiscal do país. Isso é bom para aumentar a competitividade nacional. Não, isso aqui é bom para a gente criar uma nova massa de pessoas preocupadas com a floresta. É sempre com argumentozinho para te enganar. E é isso. Eu vou mandar o meu vídeo lá do Pânico no dia 20 lá no Telegram. Tá aqui na descrição. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, você pode ir lá no meu do canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Tem um Atlas brasileiro, onde a gente registrou a maior parte dessas notícias ao longo do ano, kimpaim.com/br. E lembra de curtir e compartilhar, né? Como quem não viu o vídeo de ontem tá achando meio estranho. Pô, não estou em casa. É o que eu tô dando pra fazer, né? Não tem um fundo verde e ainda assim eu consegui tirar o cenário atrás de mim. Então, fazendo milagres com o que dá, né? Então o microfone tive que arrumar um de última hora. E é isso. O importante é não parar e dia 31 eu tô de volta. Mas 3 dias e a gente volta ao normal. Parar jamais. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!